Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Esse é o nosso versículo de introdução. Não é o nosso texto base, mas já vai nos ajudar hoje. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: então, alguns escribas e fariseus replicaram a Jesus: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Alguém aqui já viu eu pregando sobre Jonas? Gente, eu não sei mensurar quantas vezes. Eu sou um fã de carteirinha. Eu queria até ver com o pastor Nelson se a gente pode abrir um departamento. Fã-clube do Jonas de Nínive. Meus irmãos, porque é um livro pequeno, intenso, direto, verdadeiro. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Ele é um livro interessante. Tem o arrependimento dos ninivitas, a resistência toda atabalhoada de Jonas, a eficiência de Jonas como pregador. Tudo isso me atrai bastante, sabe? Vocês sabiam que o livro de Jonas é o segundo livro mais contestado entre os descrentes? Entre os ateus? Vocês sabiam disso? Quem imagina qual é o primeiro? Gênesis. Primeiro lugar, Gênesis, com a criação, como mais contestado. Segundo lugar, Jonas. Porque, de acordo com os descrentes, é impossível um peixe engolir uma pessoa e a pessoa sobreviver. Como se o evento do engolir o peixe fosse um evento natural, quando não é. Gente, isso é um milagre. Deus promoveu um milagre. E eu gosto de uma frase do pastor Irã, que é uma frase que ele pega de outra pessoa, que ele diz assim: se este livro ainda me dissesse que o homem engoliu uma baleia ou um grande peixe, eu ainda assim acreditaria nele. Oi, um bem grandão, né? Então é um texto intenso. Eu gosto muito do texto de Jonas. Você já pensou uma cidade com cerca de 120 mil pessoas, ela se converter integralmente? 120 mil pessoas é mais ou menos do tamanho de Formosa, Recanto das Emas, é 4 Pires do Rio. O senhor que gosta tanto, eu vou citar só para... Pires do Rio tem 30 mil habitantes, já pensou uma cidade inteira se converter? Uma cidade que estava afundada no pecado, uma cidade que estava marcada para ser destruída, que foi integralmente convertida através da pregação de um único homem e tendo um grau de arrependimento tão grande a ponto de se tornar uma cidade ativa no retorno de Cristo. Porque no retorno de Cristo os ninivitas se levantarão. Gente, isso é um feito e tanto? Gente, isso é um feito e tanto?
Vale eu pregar aqui pela 73ª vez? Mas hoje eu quero pregar sobre 3 perspectivas diferentes que eu ainda não tinha mencionado. Então nós vamos por 3 visões diferentes desse mesmo texto de Jonas. O primeiro dele, vamos no comecinho da história, podem abrir Jonas 1:1 para mim. A primeira perspectiva que eu quero citar hoje com relação ao texto de Jonas é avançando na direção oposta ao que Deus deseja. E nós vamos lá em Jonas capítulo 1, verso 1. Podem manter Jonas aberto, que nós vamos ficar aí. Quem achou, diga amém. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, ele se dispôs para onde? Para Tarsis. Gente, a direção, eu vi no mapa, eu ia até trazer o mapa e desisti. É a direção completamente oposta. E tendo descido a Jope, quando ele deveria ter subido a Nínive, ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Garrado no sono? Acho que esse mestre era meio goiano, essa expressão é nossa, nós temos patente. Garrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor. Nossa, que temor, né? E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Só até aí. Olha que coisa interessante. Deus dá uma instrução específica ao profeta Jonas. E este profeta decide deliberadamente, não foi um acaso, não foi um acidente, e ele não apenas ficou indiferente com a ordenança, apesar de todas essas situações serem trágicas, mas ele decidiu deliberadamente fazer o que era contrário ao que Deus havia pedido. Deus mandou ele ir ao norte, ele saiu para o sul, deliberadamente. Só que quando Jonas resolve agir dessa forma, algo inevitável começa a acontecer. Quando Jonas decide ir na direção contrária,
há da parte do Senhor uma liberação, gravem isso daí, da porta da justiça. Quando Jonas decide descumprir o que Deus havia determinado, uma porta, ou uma fase, ou um agente da justiça de Deus é automaticamente liberado sobre a vida de Jonas. A Bíblia fala que a hora que ele estava no barco, o que aconteceu com o barco? Um vento lançado por quem? Quem mandou o vento? Está no texto. A justiça. Porque ele descumpriu o propósito, o caminho que Deus havia determinado. Então, irmão, grave isso daqui para mim. Olha aqui para mim. Todas as vezes que você vai na direção contrária ao que o Senhor te determina, uma porta de justiça é aberta sobre a sua vida. Entendeu o que eu disse? Todas as vezes que alguém decide se desviar do caminho, um posto de justiça se forma na direção que foi escolhida. Eu fico pensando assim, hora que Jonas pega a direção contrária, Deus já começa a liberar um vento. Eu imagino, conjectura minha, que esse vento estava lá para o lado da América do Sul. Ia correr ali normal. E Deus faz assim, opa, algo foi desobedecido. Vento, vai numa direção para você chegar lá na hora certa. Uma porta de justiça é liberada. Se você decide ir contra o caminho que Deus determinou, a porta da justiça é liberada. Só que muito me espanta a situação do nosso amigo Jonas, quando o vento está soprando. Enquanto o vento está soprando e o navio está balançando, a Bíblia diz que Jonas está fazendo o quê? Dormindo profundamente. A Bíblia diz que Jonas dormia profundamente no porão de navio, sem ter a noção do que estava acontecendo em cima. Gente, se ele estava dormindo profundamente, havia algum medo, constrangimento ali no porão? Rapaz, sossegado, de boas. O pau estava quebrando lá fora, mas ele lá embaixo, ele estava de boa. Só que o posto da justiça estava armado, aguardando até o momento em que Jonas se depararia com ele, e ele foi interrompido do seu sono. Quem aqui já foi interrompido de um sono profundo? É ruim, né, gente? Porque você está ali, como é que chama o sono profundo? REM. REM, descanso. E ele está ali nesse sono REM, aguardando, descansando, tranquilo, só que o pau está quebrando, mas o posto da justiça está formado. Então Deus não vai permitir que ele continue nessa situação. Aí vai o mestre do navio e dá um choque de realidade em Jonas. Coleguinha, vamos acordar aí, porque lá em cima o negócio está feio. E aí Jonas é avisado do que estava acontecendo. Havia chegado o momento em que a justiça de Deus seria aplicada sobre a vida dele. Só que tem uma imagem bastante clara sobre quem decide andar na contramão da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente decide deliberadamente, ou por indiferença, ou por não querer fazer, a gente decide ir na direção contrária e acha que fazendo aquilo a gente pode navegar em águas tranquilas, em paz. Só que a figura de Jonas no porão e o pau quebrando em cima é muito interessante para mim. Porque quando a gente comete algo que é contrário à vontade de Deus, qual que é o primeiro
ambiente, se eu posso dizer assim, ou qual que é o primeiro nível que as coisas tumultuam? Você não sabe não? No mundo espiritual. Quando você põe uma ideia na cabeça de fazer algo que é contrário à vontade de Deus, o primeiro tumulto que acontece é no mundo espiritual. Bagunça tudo. E eu vou dar exemplo. Suponhamos que no mundo espiritual eles estão lá numa paz tranquila, os anjos estão acampados, porque houve uma aliança da parte de Deus para com o Mauro Sérgio e a Camila. E aí lá está os anjos acampados ao redor do casamento, o casamento fortalecido, firme, tendo a presença de Deus. Mas aí, o Mauro Sérgio, que é mais custoso um pouquinho, ele resolve ir contra a vontade de Deus estabelecida no casamento. E aí ele não conta para Camila não, para viver em paz, para continuar vivendo em paz. Então aqui ele começa a receber de uma paz, mas no mundo espiritual a bagunça já está formada. Tinha áreas da vida dele, conjugalmente falando, que o diabo queria acessar e tinha um anjo na porta. Não, essa área aqui está protegida. Aqui você não entra. Mas só que quando ele resolve abrir a porta, o que acontece com o coitado do anjo? Toma uma lapada no pé da orelha. Eu quero entrar, não, mas eu vou entrar porque ele me deu a chave. Você não tem mais autoridade para protegê-lo nessa área, porque agora eu tenho a chave. Então tudo aquilo que estava bonitinho, arrumadinho, aquilo se desarruma. E aqui embaixo, nós estamos aqui experimentando de uns tempos de bonança, com tranquilidade, sem saber que algo foi desarranjado no mundo espiritual, e é uma questão de tempo, para que aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, para que ele exerça influência sobre a sua vida no mundo natural. Foi uma questão de tempo. Está dormindo profundamente, está tranquilo, está sossegado. O mundo espiritual está todo bagunçado porque ele abriu a porta. É só esperar, porque aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, ele vai influenciar no mundo natural. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Ó, Sansão. Sansão, meu coleguinha, escolheu a mulher bonita. Pensa Sansão casado com Dalila. Ele acordando cedo. Estou casado com a mais gata de todas. Pensa Sansão desfilando com Dalila, ó. Você está com essa mulherzada feia aí, ó, eu aqui, ó. Vivendo bem. Vivendo uma vida aparente. Achando que estava tudo bem. Só que o mundo espiritual acima dele havia sido desarrumado. Porque Sansão estava marcado para a glória de Deus, mas ele desarranjou o mundo espiritual, e foi uma questão de tempo para que aquele desarranjo chegasse nele. Eu penso em Judas no dia que ele vendeu Jesus, porque ele queria o que, gente? Cara, ele conseguiu 30 moedas, cara. Eu penso na noite que ele fechou o negócio, pastor Daniel, esfregando a mãozinha assim, ó. Consegui um negoção, 30 moedas de prata, tranquilo. Só que houve um desarranjo no mundo espiritual com relação a ele, que seria chegado um momento em que atingiria ele em cheio. E ele só mostra arrependimento quando, gente? Depois de quando? Depois que Jesus é preso. Ele, na hora da prisão de Jesus, ele faz o que com Jesus? Ele estava firme no propósito, achando que estava tudo bem. Jonas foi acordado num processo que o conduziria ao fundo do oceano. Ele estava em paz até aquele momento, mas a paz dele foi interrompida porque havia chegado a hora de a justiça de Deus ser aplicada. Muitas vezes nós achamos que as decisões contrárias ao que Deus espera de nós está melhorando a nossa vida.
Tem gente que está tomando o caminho completamente contrário ao que Deus espera e está vivendo um tempo de bonança, achando que está tudo bem. Fica na paz de um sono profundo, num lugar tranquilo para dormir, longe da tempestade. Irmão, é um engodo para atrasar ainda mais o conserto. É preciso que estejamos prontos para despertar do sono que está nos enganando enquanto insistimos em ir na direção contrária. Amém. Assim como o mestre do navio fez com Jonas, que o Espírito Santo possa nos despertar hoje. Oh, acorda! Amém. Amém. Isso mesmo. Amém. Desperta! Não vai nessa direção não, porque quanto mais longe você vai, pior vai ficar. Irmão, acorda da direção errada. Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, recebe aí, irmão: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender o que, gente? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmão, se você decidiu por descuido, às vezes é até mais fácil do que Jonas, a situação não está tão difícil como a dele, mas se por descuido, por indiferença, você decidiu tomar a direção contrária, receba hoje o despertar do Espírito Santo sobre a sua vida. Saia desse caminho de morte. Saia desse caminho de morte. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: desperta. Não, gente, essa vozinha de vocês não acorda ninguém, não. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: está agarrado no sono. Desperta, ó tu que dormes. Irmão, se você escolheu o caminho contrário, é tempo de pegar o caminho de volta. A segunda perspectiva está em Jonas 1,17. Segunda perspectiva: o tratamento será desconfortável. Jonas 1,17 diz assim, a partir do verso 17, né? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a canela. As águas me cercaram até onde, gente? Até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu penso que isso aqui é literal, gente. Pense lá com um turbantezinho. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Você acha que o peixe chegou lá e ele estava montadinho? E ele só desceu do arreio? Não, gente, ele foi vomitado. Uma vez que a justiça de Deus foi estabelecida, iniciou-se um processo de conserto na vida de Jonas. A justiça de Deus é ele ser jogado fora do navio, viu, gente? No mar. A partir daquele momento, começa o processo de conserto. E antes de eu entrar no que eu quero falar aqui, no minha perspectiva, eu preciso esclarecer que mora uma verdade absoluta no que diz respeito à justiça de Deus. Tem muita gente que acha que a justiça de Deus ela é promovida para destruição. Agora que eu pequei, Deus vai me matar. A justiça de Deus, ela não é liberada para destruição, ela é liberada para correção, para ensino. Não estava muito perfeito, não, mas depois que ele foi vomitado, ele já era um homem melhor, ele já havia aprendido a lição dele. Tanto que em seguida Deus fala para ele, mesma coisa, dispõe-te e vai a Nínive. Aí ele pega a direção certa. Então ele tinha aprendido. Irmão, a justiça de Deus na sua vida não é para te destruir, é para te ensinar. Amém. Entretanto, diferente do soninho profundo de Jonas no navio, não havia qualquer tipo de conforto em Jonas na barriga do grande peixe. Às vezes a gente assiste desenho, quem lembra do desenho? Que tinha uma baleia grande, engoliu o menino, e aí no desenho a pessoa ficava sentada num banquinho com uma fogueirinha. Quem lembra disso, dentro da baleia? Vocês é velho, hein, gente? A gente acha que ele ficou sentadinho lá esperando o peixe jogar ele. Gente, sem conforto algum. Jonas estava sendo moído num local hostil. Isso também é uma grande realidade para todos nós. Deixar de seguir o caminho errado e querer trilhar o caminho do conserto não possui grau de conforto. Irmão, o conserto não é confortável. Não tem um soninho profundo, não tem tranquilidade. Se você quer receber o conserto da parte de Deus, prepare-se para o esforço. Vai ser desconfortável, vai ser humilhante, vai ser barulhento, vai ser hostil. Tem gente que acha que quando apronta com Deus, basta exclusivamente pedir perdão a Deus. Mauro Sérgio, vou pegar você de exemplo hoje. Você está achando bom, né, Sebastião? Mas o seu está guardado. Aí o Mauro Sérgio apronta com a Camila, igual o exemplo que eu dei, e aí ele chega assim, nossa, eu não vou deixar o negócio ficar muito desconfortável, não. Aí ele vai no cantinho do quarto dele, pastor Daniel, ajoelha lá, até Deus para ouvir tem que ir. Aí ele levanta, ai, que beleza. O conserto está feito, o processo está acabado. Irmão, não é assim que geralmente funciona. Não é assim que geralmente funciona. Porque do mesmo jeito que Deus trabalhou na vida do Jonas no ambiente hostil, o nosso conserto para com Deus e para com as outras pessoas é debaixo de choro e pranto. Não vá pelo caminho mais fácil. Aí o Sérgio vai conversar com a Camila. A Camila é muito boazinha. Você acha que na hora ela vai falar assim? Amor, eu te amo. Venha cá. Vai ser metralhadora, fuzil.
míssel, capoeira, muay thai, judô. Vai ser bagunçado. Minha sogra falou aqui na semana passada do processo de conserto dela. Lembra dela falar? Foi quanto tempo? 1 ano? A gente acha que é fácil, a gente quer trilhar o caminho mais fácil. Gente, conserto não é. O conserto com Deus, com relação ao caminho errado, ele não é fácil. Prepare-se para se esforçar. Agora, você sabe qual que é o problema? Que a gente não está disposto a se esforçar o suficiente. Então, a hora que a bagunça começa, qual que é a primeira percepção que a gente tem, a primeira vontade que a gente tem? Desistir do processo de conserto. Não, agora minha vida acabou de vez. Ó Jonas lá na barriga do peixe. Ai, estômago, me digere logo que eu quero sumir do mundo. Clamando ao Senhor. A gente precisa entender que o processo não vai ser simples. E tem uma grande verdade que eu quero que você guarde aí no seu coração, que a justiça de Deus, ou melhor, o conserto, ele é inevitável. A não ser que você queira ir para o inferno. O conserto, ele é inevitável. Mas ele também é adiável. Ele precisa acontecer. Só que a gente pode sempre deixá-lo. Só que escute essa verdade aqui, irmão. No processo de conserto, quanto mais você demora, mais difícil ele fica. Jonas, a Bíblia fala que Jonas, Deus mandou ele para Nínive, e Jonas pega o caminho de Jope. Ô Jonas, naquele caminho que ele está descendo na direção contrária, ele podia ter pensado assim, pastor Daniel: nossa, eu estou indo para o lugar errado. Deus não mandou eu vir para cá, eu vou voltar para... Gente, não teria sido tudo muito mais fácil, rapidinho? Aí ele vai, a Bíblia fala que ele compra uma passagem. Pensa ele no guichê, gente, não sei nem se existia guichê naquela época. Pensa ele no guichê com o dinheirinho dele na mão, pensando para onde que ele ia. Aquele momento ele não podia ter pensado assim: nossa, estou querendo fazer um negócio que é contrário à vontade do Senhor, deixa eu me arrepender aqui e voltar para o meu caminho. Gente, ele entra no navio, a hora que ele está pisando, tirando o pé da terra e entrando no navio, ele não podia pensar assim: nossa, estou indo na direção contrária, deixa eu sair fora desse navio que isso aqui é caminho de morte. Aí, gente, o navio sai do cais, eu fico pensando a terra sumindo de vista. Ele não podia ali: nossa, que bobeira que eu estou fazendo, deixa eu pular desse navio, sair nadando, bater, puf, tomar o caminho certo. Mas só, gente, que ele foi adiando, e não adianta. Por mais que você adie, o conserto é inevitável, ele só vai ser mais difícil. Assim como ocorreu com Jonas, quanto mais demorada for a decisão de abandonar o caminho errado, mais trabalhosa será a correção da rota. Não demore tomar o caminho certo. Fala para o irmão que está do seu lado: anda logo. Para de adiar o que é inevitável, porque o processo vai ficar pior. Tem gente que vive em pecado por 20 anos, e é completamente diferente você fazer um conserto com 20 anos de pecado, do que com 20 dias de pecado. O estrago é muito maior, o processo de conserto vai ser muito mais doloroso. Independente do grau de dor, independente do grau de sacrifício, do grau de esforço, comprometa-se a fazer as coisas certas para restabelecer a vontade de Deus na sua vida. Se o caminho errado foi tomado, o conserto é inevitável e imediato para você. Irmão, é para agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Se você está no caminho errado, o tempo do conserto é hoje. Escuta aqui, ó. Se você está no caminho errado,
O tempo do conserto é hoje. Irmão, se você está no caminho errado, o conserto é hoje. Hebreus 12:10 diz assim, está na tela: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porque é no desconforto. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, recebe aí no peito, meu irmão: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Restabelecei as mãos descaídas, essa voz minha hoje, e os joelhos trôpegos. Posso ouvir um amém? O conserto é para que dia? A terceira perspectiva com relação a Jonas. Jonas capítulo 3, verso 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aprendeu, né, gente? É bom, né, gente? Apanhou igual, mas aprendeu. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia. Qual que era a pregação de Jonas? Você é Jonas agora, qual que é a pregação que você vai falar para Nínive? Nossa, ainda bem que Deus escolheu Jonas, hein, irmão? Não escolheu você, hein? Porque você não tinha um convertido. A cidade do inferno. Vamos lá, irmão, você é Jonas agora. A pregação é essa, vai lá com intrepidez. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. O que é subvertida? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E não fez. É muito interessante isso daqui. Gente, a pregação de Jonas, vocês pregaram aí, vocês foram Jonas. A pregação de Jonas era o quê? Ainda 40 dias, e Nínive será? Era simples e direta. Vocês pecaram e chegou a hora do acerto de contas. Deus vai acabar com tudo. É a porta da justiça sendo aberta. A pregação de Jonas era essa. Aonde na pregação de Jonas, aliás, a pregação carregava um alto teor de condenação por conta daquilo que Nínive havia se tornado. A pregação era: Deus vai acabar com tudo. Deus vai acabar com tudo. Era só condenatória,
punitiva, era a punição. A pregação de Jonas foi essa. Se você recebe, pensa num povo que está afundado no pecado, e ele recebe uma notícia: daqui 40 dias você vai morrer. O que um povo com um coração pecaminoso, e muito pecaminoso, a ponto de Deus querer destruir a cidade, o que um povo com 40 dias de vida faria? Aproveitar os 40 dias. Gente, se a pregação de Jonas fosse assim: se vocês não se arrependerem, vocês são destruídos, tudo bem. Mas a pregação de Jonas é assim: vocês vão ser destruídos. Ponto final. Eu estou falando besteira ou está isso aí na sua Bíblia também? Com 40 dias, você na margaça, o que você ia fazer? Já que está no inferno, vamos abraçar o capeta. Não é assim, gente? E afundar o pé na lama com vontade. Eu só tenho 40 dias de vida. Já que Deus vai me destruir pelo meu pecado, então vou fazer a destruição valer a pena. Porque a pregação de Jonas não era um chamado para arrependimento, era um comunicado da justiça. Vocês estão comigo? Sim. Mas só que não foi isso que a pregação promoveu. Que interessante. Porque não havia essa possibilidade na pregação. Ela promoveu o conserto para a cidade. O mais curioso é que ela não trazia o contexto do conserto. Não havia essa possibilidade. Jonas não abriu brecha para conserto. Não havia uma pregação de conserto nas palavras de Jonas. No que Jonas dizia, não havia pregação de conserto. Mas só que na vida dele, sim. Jonas, como pessoa, era um exemplo vivo, que mesmo tomando o caminho errado, desobedecendo a Deus, podia-se alcançar o perdão, caso se iniciasse um processo de reconciliação e conserto. Nesse sentido, a pregação de Jonas era puramente punitiva, mas o seu exemplo de vida era essencialmente misericordioso. Suas palavras expressavam a justiça de Deus, mas o fato dele estar vivo expressava a misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso, porque aquela cidade olhou para ele e pensou assim: cara, esse cara desobedeceu a Deus igual nós. Ele se arrependeu, ele promoveu o conserto, ele resolveu a situação diante de Deus, e ele está vivo. Se Jonas se arrependeu e alcançou o perdão, isso também pode ser possível a nós. A cidade olhou para ele e falou assim: nossa, nós também podemos. A vida de Jonas passou a ser um símbolo da misericórdia de Deus. As palavras dele expressavam justiça, mas a vida dele exteriorizava a misericórdia. Vocês estão entendendo? Irmão, a sua vida, estou falando das suas palavras, não. Estou falando da sua essência. A sua vida é um símbolo de quê? Irmão, quando as pessoas te veem, elas são remetidas a quê? Vejam que no caso de Jonas, o peso maior sobre a vida dos ninivitas não foi o que ele disse, mas foi quem ele era. As pessoas temeram o que ele disse, mas quiseram experimentar quem ele era. Irmão, você é alguém para ser ouvido ou para ser imitado? Precisamos entender que a nossa vida é a pregação mais poderosa que existe. Irmão, a pregação mais poderosa que existe, capaz de converter 120 mil pessoas em 3 dias, não é o que se fala, é o que se vive.
De nada adianta buscar ensinar com palavras quando nossa conduta não se estabelece naquilo que estamos vivendo. Não adianta eu ser um pregador da verdade quando a minha vida é cheia de mentira. Não adianta eu falar para o meu filho que ele precisa ser um homem honesto, íntegro, que ele não pode falar mentira, se ele me vê mentindo para as outras pessoas. Irmão, ele vai assumir o quê? Ele vai assimilar o quê? Não adianta eu falar para os outros: olha, você precisa tratar a sua esposa com respeito, com admiração, com honra, quando eu mesmo a trato com desrespeito, com desonra e faço com ela o que não deveria ser feito. Irmão, a maior pregação que existe é a sua vida. Quando as pessoas viram Jonas passeando nas ruas da cidade, elas não se prenderam naquilo que ele disse, elas se prenderam naquilo que ele era. E ele era um símbolo da misericórdia. Não havia misericórdia na pregação, mas o fato dele estar vivo era pura misericórdia. E eles se agarraram nessa misericórdia. Irmão, sua vida simboliza o quê? Irmão, sua vida simboliza o quê? As pessoas olham você passeando pelas ruas da cidade, elas sentem a vontade de serem como você. Irmão, você é um exemplo para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você é um exemplo para os seus irmãos. Você é um exemplo para os seus pais. Você é um exemplo para os seus tios, para o seu oikos, para o seu local de trabalho. Irmão, não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive. Não adianta eu ficar com um discurso de que o respeito acima de tudo, as pessoas precisam ser respeitadas, quando a minha conduta de vida é o puro desrespeito. É o que você é, não é o que você fala. Michael Smith tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: pregue o tempo todo e, se possível, use palavras. A maior pregação que existe é aquela que você vive. É aquela que você vive. Irmão, a sua vida é uma pregação digna de ser vivida. Vivida. Jonas era um exemplo da misericórdia, e foi nisso que Nínive se agarrou. Você é mais pregador da justiça, ou você é mais exemplo da misericórdia? Vocês estão olhando assustados para mim? Eu posso ouvir um amém? João 7,37, está na tela, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, da sua boca quem crer em mim, como diz a Escritura. Da onde, gente? A boca pode ser um instrumento, mas o que vale é o que está aqui dentro. Do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Eu quero que do meu interior flua rios de água viva. Você quer também? Eu penso em Jonas caminhando pela cidade, e por mais que a palavra dele fosse: vai todo mundo morrer, do interior dele, de dentro dele, o que saía era o exemplo da misericórdia. Então eram rios que iam tomando conta da cidade. Eu quero dessa misericórdia que Jonas vive. Eu quero desse livramento, eu quero desse conserto. Eu quero esse momento que Jonas teve com Deus. Do interior dele fluiu rios de água viva, a ponto de converter todos. Não foi a pregação. Não foi a pregação. Então são 3 perspectivas, irmãos. A primeira delas é avançando na direção oposta ao que Deus deseja. Se você acha que está tudo em paz e que pode continuar a sua vida indo na direção errada, irmão, não está. A segunda, o tempo do tratamento será desconfortável. Então vão ter muitas coisas que você precisará fazer que não serão agradáveis, mas não abra mão de consertar.
Não abra mão do tempo do concerto. E a terceira perspectiva: o seu testemunho é maior que o seu discurso. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.